Olá, meu amado, tudo bem? Estamos aqui agora para falar do capítulo 15 de Apocalipse, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque através da sua inscrição você vai poder ver todos os vídeos anteriores, né? A partir do capítulo 1 de Apocalipse, e vai poder, ativando lá a notificação, acompanhar os outros capítulos que vêm por aí, né? Até nós terminarmos no capítulo 22 de Apocalipse. Além disso, você pode ver alguns temas importantes lá, que vai estar separado, como, por exemplo, a mensagem "O Rei está voltando", onde é explicada a diferença de arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Você pode ver lá as bodas do Cordeiro, você pode ver lá também as 70 semanas de Daniel, e fique ligado, porque quando nós estivermos falando do capítulo 20 de Apocalipse, né, nós vamos ter uma sessão especial daquilo que todo mundo que trabalha com escatologia, que quer saber de escatologia, pergunta: pastor, como vai ser o milênio? Né? Vem coisa boa por aí. Amém? Então vamos lá, capítulo 15 de Apocalipse. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre a sua marca, e sobre o número do seu nome, ficaram sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés, e o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu, Rei de santos, quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto, e os 7 anjos saíram no templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. É impressionante como é que no livro de Apocalipse nós vamos ver os anjos do Senhor trabalhando até os momentos finais, né? Quando Jesus vai voltar e vai reinar. Precisamos entender que anjos são mensageiros de Deus, que trazem mensagens divinas e também executam aquilo que o Senhor ordena, né? Então eles atuam em diversas dimensões, né? Alcançando todos os habitantes da terra. O número 7 na Bíblia, ele está muito ligado, né, aos seres angelicais. Desde Gênesis, ele vai aparecer até Apocalipse 54 vezes. E mais uma vez aqui nós temos, né, logo no versículo 1 de Apocalipse 15, e eu vi no céu um grande e admirável sinal. Que grande e admirável sinal é esse? 7 anjos. E esses 7 anjos vão fazer o quê? Eles vão trazer sobre a terra as últimas 7 pragas, né? E assim se consumando a ira de Deus. Aqui nós vemos uma tipologia, né, do povo de Deus no Egito, da libertação do povo de Deus no Egito, aonde as 3 primeiras pragas, os magos de Faraó conseguem repetir, né, aqueles sinais. Apesar de que quando os magos de Faraó transformaram também as suas varas em cobra, nós não podemos esquecer que a cobra, o cajado que se transformou em cobra de Moisés, engoliu as cobras de Faraó, mostrando o poder, né, soberano de Deus. Então, essa é a primeira visão. A segunda visão que nós vamos ver é a visão tanto de judeus, né, como de gentios, né, aonde nós vamos estar vendo aqui. E eu vi como se fosse um mar de vidro.
E a Bíblia diz que esses homens, eles estão tocando harpas. A harpa só é tocada em tempo de alegria. A harpa nunca é tocada em tempo de tristeza. Se você se lembrar lá no livro de Salmos, eles dizem: quando nós estávamos no cativeiro, nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, e ainda pediam para nós: cantai canções de Jerusalém. Mas como eles poderiam cantar dessa maneira, né? Então, aqui nós vemos o entusiasmo desses mártires que venceram a besta, tanto judeus que receberam Jesus Cristo durante a pregação dos 144.000, como aqueles gentios, aqueles que não eram judeus, que também receberam Jesus Cristo durante o período da grande tribulação, né? E esses mártires vencem por quê? Eles vencem porque eles não se dobram à idolatria. Eles cumprem o Shema, que nós falamos na aula anterior, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí vai continuar: não terás outros deuses diante de mim. Então eles não se dobraram à besta, e por isso agora eles estão nessa felicidade imensa, cantando um cântico novo, né? Que é o terceiro ponto que nós vamos ver aqui, né? Aonde a Bíblia diz que eles estão cantando hinos de glória, exaltação, louvor e adoração. E é interessante que o cântico de Moisés, ele foi entoado logo depois que o povo passou o Mar Vermelho, né? A Bíblia diz ali que todos estavam de pé, agradecendo e louvando e adorando a presença de Deus. A Bíblia diz que a irmã de Moisés, Miriam, ela é tomada pelo Espírito do Senhor, e ela pega tamborins e ela sai louvando ao Senhor. E há um cântico que muitas pessoas conhecem, né? Que ficou extremamente famoso ao longo da história da igreja, né? Que é onde que diz que o Senhor derrubou os cavalos e os cavaleiros de Faraó no meio do mar, né? Então, da mesma maneira que Deus deu um cântico maravilhoso a Moisés, agora é dado um cântico também maravilhoso para o Cordeiro, né? E nas mansões celestiais nós vamos estar lá, né? Quando nós tivermos já sido arrebatados pelo Senhor, nós vamos estar participando desse coro maravilhoso, a igreja que subiu e o remanescente de Israel. Nós precisamos entender, e isso vai ser também uma aula que depois, posteriormente, quando eu terminar essa série sobre Apocalipse, eu vou gravar vou gravar um programa específico falando dos tempos da dispensação de Deus. Deus trabalha com tempos de dispensação. Nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça, e esse tempo da dispensação da graça, ele vai ser, a porta dela vai ser fechada quando começar a grande tribulação, né? Então nós precisamos entender isso. Então nós vamos estar falando da dispensação do Senhor, e vai haver uma dispensação para esse povo judeu que vai estar ali agora fazendo o seu propósito de pregar o evangelho, né? Nesse cântico, né, nessa cerimônia religiosa, nós estamos vendo ali a representação das duas alianças: a antiga aliança, a aliança da lei, e a nova aliança, a aliança com o Cordeiro, a aliança eterna, né, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E, querido, não tem jeito, o louvor é um componente obrigatório, querido, nas vitórias do povo de Deus. Recebeu um milagre, você precisa louvar o Senhor. Recebeu uma resposta de oração, você precisa entrar na presença dele com cânticos e ações de graça, né? A Bíblia diz aqui que todos os remidos, com as suas harpas, glorificarão o Senhor pelo seu triunfo sobre Satanás e sobre todos os seus demônios, né? Os inimigos do povo de Deus agora já estão vencidos. E aí nós vamos ver o templo novamente
se abrindo. E quando o templo se abre, esses 7 anjos estão trajados com cintos de ouro. O ouro significa santidade, simboliza santidade, divindade, riqueza e realeza. E eles estão preparando para quê? Eles estão preparando para derramar as taças de juízos sobre a humanidade, né? Agora, o que é impressionante é a presença maravilhosa da glória de Deus sobre o templo. Aqui em Apocalipse diz claramente: ninguém consegue entrar até que as 7 pragas sejam lançadas, né? E o que a gente aprende, né, acerca da presença divina, né, da glória e do poder de Deus ali? Primeiro, que a presença de Deus nos traz descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Quer descansar, meu amado? Busque a presença de Deus. E seja acontecendo o que acontecer, se você buscar a presença de Deus, haverá descanso para a sua alma. Segundo, nós vamos ver ali o poder de Deus. Êxodo capítulo 9, versículo 16 diz assim: mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Fique firme, porque Deus vai demonstrar o seu poder através da sua vida. Quando Jesus está fazendo a oração modelo, quando Jesus está ali ensinando os seus discípulos como orar, ele termina em Mateus 6,3 da seguinte forma: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O poder, ele é todo de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui é a presença do templo. O que o templo simboliza? Alegria. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, nós vemos Jesus entrando no templo. E Jesus se irando. Ele pega um azorague, ele pega um chicote e ele sai destruindo a mesa de todos os cambistas. E muita gente, inclusive, às vezes fica até pensando, mas Jesus ali não cometeu um pecado? Por causa do que aconteceu? Ali, primeiro se cumpre uma profecia de Isaías. O zelo pela tua casa consome a minha alma. A segunda coisa, Jesus ali estava exercendo um juízo divino. Por quê? Porque o que os cambistas faziam? O que uma loja de câmbio faz? Ela troca dinheiro de uma nação pela outra. Você vai viajar para os Estados Unidos, você compra dólar na loja de câmbio e leva para os Estados Unidos. Chegou lá, você usou, voltou com dinheiro. Se você não quiser guardar na sua casa aquele dólar, você vai trocar de novo, né, por real. Aonde que eles ganham dinheiro? Eles têm uma margem de lucro. Então, por exemplo, eles vendem o dólar a R$5, mas quando eles compram a R$4,70. Eles estão ganhando 30 centavos. Ah, pastor, 30 centavos é pouco. Multiplica 30 centavos aí por milhões de conversões para você ver o quanto que uma casa de câmbio ganha. Entretanto, os cambistas dessa época eles estavam fazendo muito pior. Porque eles não ganhavam um percentual pequeno, eles ganhavam um percentual muito grande. Além disso, agora eles estão vendendo os animais para o sacrifício. Como é que uma família deveria levar o animal para o sacrifício? Primeiro, tinha que ser um animal de 1 ano. Esse animal era criado pela família, ele era criado como um animal de estimação. Ele era criado como hoje nós criamos um cachorrinho. No final de 1 ano, eles tinham que pegar esse animal. E se eles moravam fora de Jerusalém, o animal ia numa corda, eles levando esse animal, e eles ficavam vendo. Eles não entregavam o animal e iam embora. Eles entregavam o animal ao sacerdote que ia fazer o sacrifício, e eles viam quando o animal era degolado. Por quê? Porque
todo sacrifício a Deus precisa me custar alguma coisa. E ali, além do sacrifício que eles estavam fazendo, aquela oferta também era uma oferta sentimental. Algo estava morrendo dentro deles. Eles tinham que entender que aquele sacrifício também doía dentro deles. E agora não estava acontecendo mais isso. Por quê? Porque as pessoas chegavam e falavam assim, me dá aquele cordeiro ali. Então eles estavam impedindo. Os cambistas, além deles estarem roubando o povo, eles ainda estavam impedindo o povo de adorar verdadeiramente a Deus, né? Então o templo fala de um lugar de alegria, né? A outra coisa que nós vamos ver no templo é a soberania de Deus. Apocalipse 4:11 diz, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Romano 11:36 também tem algo maravilhoso, né, que diz que por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Quais são as características, quais são os aspectos da glória de Deus para nós terminarmos esse capítulo? Primeiro, o que acontece quando a glória de Deus é manifestada? Olha só, 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E na sequência nós vamos ver que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então, quando a glória de Deus é manifestada, nós vemos o sobrenatural de Deus. Existe uma palavra muito falada no meio do povo de Deus, e que várias pessoas respondem ela, mas não conseguem, ainda não entenderam o que significa, que é a palavra Shekinah. Né? Shekinah significa a glória visível, palpável de Deus. É quando a glória de Deus ela é tão manifesta do nosso meio que a gente quase que pode pegar nela, né? Uma outra coisa que nós vamos experimentar nesse tempo é que nós vamos ver essa glória de Deus visivelmente. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu tenho um amigo que ele diz que quando ele chegar no céu, ele quer só um abraço de 1 milhão de anos de Jesus, né? Bobinho ele, mas vai ser algo fenomenal. A outra coisa que vai acontecer conosco é que hoje nós não temos, pela imperfeição dos nossos corpos, nós fomos destituídos da glória de Deus, mas lá nós estaremos vestidos da glória de Deus, e nós vamos receber aquilo que Jesus proclamou em João 17:22, lembrando que João, capítulo 17, Jesus está prestando contas ao Pai de tudo que ele fez com seus discípulos da terra, e no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 22, ele diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então nós precisamos entender que enquanto nós estamos na terra, se nós queremos pelo menos parecer com Jesus Cristo como nosso discipulador, nós precisamos entender que a glória só é manifesta na nossa vida quando eu estou em unidade com os meus irmãos. Se não há unidade, não há, queridos, glória. Não há glória numa casa dividida. A glória se manifesta quando o meu pensamento com o do meu irmão se torna um. Não é que a gente vai se tornar todo mundo igual, não é isso. Mas é que eu respeito o ponto de vista do meu irmão, não discuto com ele, porque nas coisas essenciais nós temos unidade. E nas coisas que não são essenciais, nós temos tolerância, né? E a outra coisa que vai acontecer também, nós vamos desfrutar da glória de Deus. Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34, a Bíblia nos diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nós vamos ter essa experiência, né? E principalmente, querido, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado nesse tempo, é que a gente não perca essa glória de Deus sobre as nossas vidas. 1 Samuel 4:22 diz, e chamou ao menino Icabô, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido.
aqui nós temos aquele trágico incidente onde os filhos do sacerdote Eli, que eram homens de Belial, homens que praticavam pecados, homens que mantinham relações sexuais com as mulheres e mesmo assim continuavam oficiando no templo, e o seu pai não os corrigiu. E a Bíblia diz que eles morrem na batalha e a arca é roubada. E a esposa de um deles, que estava grávida, ela tem um filho. E quando ela tem esse filho, ela já morrendo, ela diz, olha, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Né? Então, o capítulo 15 do livro de Apocalipse, ele fala sobre essas coisas. Alguns capítulos, como o capítulo 14, como o capítulo 15, eles não têm muitos mistérios, então são aulas mais rápidas. Eu te espero no capítulo de número 16, onde nós vamos esmiuçar quais são essas 7 pragas. Deus te abençoe e te vejo lá.